Olá, professora. Bom, a nossa técnica de polarigrafia foi desenvolvida no final do século XIX, início do século XX, por um químico, Heirovsky, no qual recebeu até um prêmio em vida por essa grande descoberta. O equipamento desenvolvido pelo químico consiste num eletrodo gotejante de mercúrio, onde aqui encontra o seu reservatório na ilustração, onde este é gotejado numa solução contendo um analito de interesse. Também podemos salientar a adição de nitrogênio para a remoção do oxigênio, este que pode ser uma impureza nas nossas medidas. A voltametria, é uma técnica que, segundo a EUPAC, pode ser classificada devido a esta apresentar fluxo de corrente, uma reação no eletrodo e consumo desprezível do analito. Essa técnica envolve a medida de uma corrente em um eletrodo de trabalho como função de um potencial aplicado. A medida da corrente é proporcional à concentração de analito na solução, e essa característica traz os benefícios de aplicação dessa análise, como, por exemplo, na análise de sólidos ou para a determinação de algum composto de interesse que encontra-se numa solução e apresenta propriedades redutivas ou oxidativas quando expostas a um potencial, a uma diferença de potencial e gerando uma corrente. Há um potencial, então, de interesse, um específico, onde o elemento é oxidado ou reduzido e flui corrente pelo eletrodo de trabalho. O potencial em que ocorre redução ou oxidação é característico e, como mencionado, proporcional à sua concentração. Aqui a ilustração de uma voltametria cíclica, onde podemos observar a varredura anódica, no sentido dos potenciais mais positivos, e a varredura catódica, em sentido dos potenciais mais negativos. Essa análise é muito utilizada para estudo da reversibilidade das reações. Aqui é uma ilustração de uma célula com 2 eletrodos, onde encontra-se um eletrodo de trabalho e um eletrodo de redução, e o potencial aplicado neles é medido, é aplicado por um potenciostato. O sistema com 3 eletrodos foi logo, então, aderido devido proporcionar algumas vantagens frente ao eletrodo eletrodo com sistema de 2 eletrodos, como, por exemplo, a necessidade de grandes áreas superficiais para se conseguir ter uma medida coerente. Bom, aqui é uma ilustração de um sistema de 3 eletrodos, onde podemos observar o eletrodo auxiliar mencionado, que é adicionado nesse tipo de sistema, o eletrodo de referência, por exemplo, calomelano saturado ou prata, cloreto de prata, e o nosso eletrodo de trabalho, que neste caso é o eletrodo de mercúrio gotejante. O potencial, então, é medido entre esses 2 eletrodos. Vale salientar que este processo é influenciado pela difusividade do coeficiente de difusividade, a velocidade do fluxo, bem como o tempo de formação da gota. Existe, então, uma corrente que se torna constante a um momento independente do potencial aplicado. Eu posso continuar aplicando potencial, que essa corrente limite é alcançada nesse tipo de técnica. Aqui é um esquema do voltamanograma, ele é uma curva semelhante a uma curva de titulação, e aqui a gente pode, nesse ponto inicial, a gente determinar a corrente residual, que é aquela referente a processos redox devido a impurezas, como, por exemplo, o oxigênio, que estiver no meio, e também devido à dupla camada capacitiva, pode trazer esse tipo de interferência na medida na varredura. Outra corrente, devido a processos de transporte de massa, é a corrente de migração, onde esta é devido à oxidação ou redução do analito que alcança a superfície de eletrodo através de atração eletrostática, e ela pode ser facilmente eliminada através de uma concentração elevada de eletrólito. Bom, aqui também podemos determinar essa corrente limite, onde, independente da potencial que a gente aplica, ela se torna constante, não altera mais. E também a nossa corrente de interesse, que é a nossa corrente difusiva, que é essa corrente aqui, entre esses dois pontos, que é a nossa corrente faradaica, a corrente de difusão, que provém do processo redox devido ao gradiente de concentração, devido ao eletrodo, essa superfície do eletrodo através de processos difusivos. Aqui é um outro esquema, onde podemos ilustrar melhor essa corrente difusiva, e podemos então obter ela através da equação de Ikinovic,
onde ela é função do número de elétrons envolvidos, a velocidade do fluxo de mercúrio e a concentração do nosso analito, bem como o coeficiente de difusividade. Então, a aplicação de potencial é de forma linear, né, quando a gente avalia pelo tempo nesse tipo de voltametria. Porém, existem outros tipos de voltametria, entre elas de pulso contínuo, a de pulso normal, a de corrente contínua, desculpa, a de pulso normal, pulso diferencial e onda quadrada, e também a voltametria cíclica, como já foi citado. Aqui é mais um esquema para demonstrar aqui nos princípios, né, como era a polarigrafia, essa medida da corrente era realizada ao longo de toda a formação da gota, né, então se tinha uma discrepância na mudança, né, na superfície do eletrodo, então, e chegava-se a um ponto onde não se conseguia mais fazer essa medida, né, e para a criação de uma nova gota. Então, devido, né, a não ter mais o contato com o capilar, né, com onde medimos. Aqui a ilustração, né, como é, né, a resposta do sinal, né, da gota no tempo, onde há a formação da gota em cada um dessas curvas aqui, nova conformação de gota. Bom, quando a gente usa um eletrodo estático, né, a gente tem a medida num local somente, né, da gota. Nesse caso, normalmente é no final, né, no limite da vida dessa gota. E a gente aumenta a sensibilidade, diminuindo os ruídos, né, devido a constante movimento dos analistas da solução até a superfície da gota, que trazia ruídos na nossa medida anterior, que era feita durante todo o processo. Nesse caso, quando a gente mede num ponto só, a gente tira essa interferência. E essa análise, o potencial aumenta no tempo em formas de degraus. Isso transforma uma sensibilidade de 10⁻⁴ para 10⁻⁵ molar, uma sensibilidade maior utilizada nessa técnica. Quando a gente fala de pulso normal, né, a gente retorna a ter maior sensibilidade na técnica, onde acontece também a medida, né, de um único ponto da gota, normalmente no final, e a gente consegue uma sensibilidade ainda maior, chegando até a -6 molar aplicando essa técnica. Também vale se mencionar que nessa técnica há o retorno para o potencial basal, o que melhora o limite da detecção na medida da gota. Aqui como está ilustrado, não? Aqui uma ilustração do potencial em degraus, e aqui quando ele volta para o seu potencial basal, trazendo uma maior sensibilidade para a análise. E também temos a análise de pulso diferencial amplamente utilizada na eletroanalítica, onde um pequeno pulso aplicado uma corrente feita em 2 pontos, normalmente no início e no final, e o voltammograma, diferentemente, ele começa a ter picos, né? Pois diferente do anterior, né, a corrente não se mantém mais constante. Agora ela tem um pico máximo e depois ela cai devido a essa gota, né, estar estática. Outras questões importantes que podem ser estudadas nessa técnica é a modulação da amplitude, né, onde a gente pode alterar ela para melhorar essa nossa medição, bem como a velocidade de varredura, né, que ela também é determinante pelo tipo de analito que vai se determinar, né? Porque às vezes a reação precisa de mais tempo ou de menor tempo. Também temos a voltametria de onda quadrada, onde os pulsos de voltametria têm uma forma de onda quadrada, por isso a denominação, e esta daqui ela é determinada em 2 pontos também da formação. E o pulso, por ele ter a possibilidade de ser um pulso catódico ou um pulso anódico, ele implica, né, numa corrente resultante. E esse fato, né, possibilita também a acessibilidade maior ainda da nossa análise, chegando até 10⁻⁸ limite de detecção. A voltametria cíclica, então, como foi mencionado, essa técnica, apesar de não ter uma sensibilidade muito grande, ela é muito utilizada para a gente conseguir, né, determinar alguns tipos de processos redox, como reações reversíveis e irreversíveis. Aqui, no sentido catódico, né, dos potenciais negativos, temos o potencial de redução. E no sentido anódico, dos potenciais positivos, temos o potencial de oxidação. Quando essa diferença desses potenciais é próxima a 57 milivolts, a gente caracteriza como uma reação reversível. Então, essa técnica é amplamente utilizada para esse tipo de determinação também. E também
falar um pouquinho sobre o eletrodo de suporte, né, que ele define a região útil do eletrodo de trabalho, pois este tem função da interação do analito com o eletrodo de trabalho. Ele ajuda, né, os analitos chegarem até a superfície do eletrodo. E ele também minimiza, né, a corrente de migração, como já foi mencionada, e a queda ômica. A gente tem que sempre verificar a faixa de trabalho útil do nosso eletrodo ou do eletrodo de mercúrio. É uma faixa ampla, porém ele não é muito bem utilizado, como a gente já mencionou anteriormente, em faixas muito positivas devido à sua oxidação. Então, é mais ou menos isso que eu queria apresentar. Muito obrigada.